Boa noite, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa morte, boa vida, bom tudo, né? E viva Israel, né? Viva Israel, de onde veio o conhecimento de Deus, pra gente viva lá em Israel. E hoje nós vamos estar falando sobre o seguinte, uma questão que, né, vem indagando todo ser humano que vem aqui na Terra, né? Toda pessoa que nasce, depois que ele adquire uma certa experiência, ele sempre pensa o que vem depois da morte. Será que existe alguma coisa, vida após a morte? Será que continua a existência, continua a memória, apesar de a gente não estar mais num corpo material, né? Um corpo de morte, como o apóstolo Paulo falou, né? Chegou um momento que o apóstolo Paulo fala assim: miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte, né? Só o poder de Deus e de Jesus Cristo. E eu estou pegando trechos aqui das Sagradas Escrituras, né? Para poder a gente pensar a respeito disso. Porque é o seguinte, né? A certeza que nós temos nessa vida é da morte. É realmente a única certeza que nós temos dessa vida, é a morte. E as outras coisas podem vir boas e ruins, né? Por isso pegamos-se a Deus para que venha coisas boas, né? Do que coisas ruins, né? Apesar de que mesmo se você se firmando com Deus, Deus não prometeu, Jesus Cristo, como eu já falei com você em vídeos anteriores, Jesus Cristo não prometeu uma vida só de rosas. Haverá também espinhos no caminho e você tem que ter a espada, que é a palavra dele, a força, né, a persistência e saber driblar, né, essas ciladas que o diabo e a nossa própria carne, né, a nossa própria cobiça dos olhos coloca, sabendo que eu já falei com vocês que o maior inimigo que a gente tem é a gente mesmo, né? É o único inimigo que a gente não consegue às vezes vencer ou enfrentar, é nós mesmos, porque o Satanás, a partir do momento que você entrega a sua vida a Deus, que você tem uma amizade séria com Deus, né? Você tem autoridade no mundo espiritual, doada por Jesus, para poder repreender, expulsar os demônios, né? As entidades demoníacas, os anjos rebeldes. E o seu inimigo, uma pessoa, um ser humano de carne e osso, que pode ser uma pessoa inimiga sua, até falsa com você, e quer destruir, às vezes pode até apelar a feitiçarias, invocar entidades espirituais, às vezes ele não tem coragem de chegar e te matar, ou colocar um veneno na sua comida, então ele vai apelar, ele vai procurar um feiticeiro para fazer uma magia negra, para colocar uma doença mortal em você. Se você tá com Deus, essa coisa não pega em você e essa coisa na verdade volta para a pessoa que, né? Mas você não pode desejar isso. A única coisa que você faz é repreender, mas é errado. Você falou assim: essa feitiçaria volte no autor dessa feitiçaria. Deus não quer isso, né? Mas o maior inimigo nosso é a gente mesmo. É o inimigo que a gente enfrenta mais forte. É só você chegar em frente ao seu espelho e olhar porque para você mesmo, que você está vendo o maior inimigo que você tem, que é você mesmo, é o reflexo. Porque o evangelho ele é muito simples, ele é muito tranquilo, ele é muito calmo, realmente é o homem que o complica. Então, existe alguma coisa após a morte? Quais as evidências que está na Bíblia, nessas histórias antigas, dessas pessoas que viveram, os livros ficaram aí até hoje? Eu vou pegar aqui primeiro o livro de Samuel, se você quiser depois dar na sua Bíblia, livro de Samuel, capítulo 20, capítulo 28, tá? Antigo Testamento, Antiga Aliança de Deus. Antiga Aliança de Deus com os homens, Antigo Testamento, primeiro livro de Samuel, profeta, capítulo 28, 28, do versículo 3 em diante. Nós vamos ler, vamos ver aqui, eu raciocinar a coisa aqui. Você como o negócio é meio doido. Ó, Saul consulta a necromante de Edom. Primeiramente, quem foi Saul? Saul foi um rei, o primeiro rei de Israel, né? É um rei que foi escolhido por Deus na época. Saul era um homem assim muito vistoso, muito forte, muito bonito, porte forte, bonito, e era um homem de boa presença.
agradava a Deus, primeiramente não só na aparência externa, mas interna, e ele foi eleito por Deus para ser rei de Israel. Só que no decorrer da história, né, o povo de Deus naquela época, que é o povo de Israel, ele tinha os seus inimigos, né, os seus inimigos que adoravam deuses estranhos, que eram os demônios, que eram os filisteus, né? Então havia sempre guerras, né, mas sempre Deus dava a vitória ao seu povo, é claro, né? Então Deus dava a destreza, a habilidade aos soldados israelitas para poder vencer os tais filisteus. Naquela época as guerras eram arcaicas, né, de acordo com a tecnologia que se dispunha na época, né? Nem tecnologia, mas era guerra feita através de faca, de arma branca, de espadas bem afiadas, e eram muito sangrentas, né? Então Saul foi eleito por Deus rei, só que Saul, ao decorrer do reinado dele, né, em Israel, na época, na governança dele, no povo de Israel, ele começou a se desviar de Deus e começou a tomar decisões sem consultar profetas de Deus, que era o profeta Samuel, né? O profeta Samuel era um profeta muito querido em Israel na época, né? E muito respeitado, porque ele era um homem muito íntimo de Deus. E Deus entregava as revelações ao profeta para passar para o povo. As condutas, às vezes dá até revelações individual, como revelação coletiva, né? E o profeta Samuel já tinha alertado Saul que Saul já estava vacilante em seu comportamento e estava desagradando a Deus. Então, Saul persistiu no erro, e Deus já estava cortando o reinado de Saul e já tinha escolhido um rapazinho na época, que era o Davi, que veio se tornar depois o rei Davi. Era um rapazinho ruivo que trabalhava lá na roça, era o filho mais novo de um casal, ele era pastor de ovelhas, né? O Davi era um rapazinho ruivo, ele cuidava de ovelhas. Deus já tinha falado para o profeta Samuel, ainda vivo, para ir até essa residência, desse abrigo, dessa família, e lá Deus ia mostrar a Samuel, e Samuel ia ungir o futuro rei, né? O futuro rei de Israel. Ao chegar a essa casa, o profeta Samuel encontrou todos os filhos deste casal, né? Encontrou todos os filhos deste casal e como nossos olhos, o olho humano, o coração do homem é enganoso e deixa-se levar, às vezes pela aparência e outros artifícios, né? Quando o profeta Samuel chegou nessa casa, o profeta Samuel, que era um profeta de Deus, logo de cara pensou que o futuro rei seria aquele filho mais formoso, né? O mais velho, o mais robusto, o mais forte. E aí Deus falou, não é este o rei. Aí Samuel foi chamando filho por filho, e Deus foi negando, esse não é, e esse não é. E faltava um rapazinho ruivo, a estatura de Davi eu não sei muito bem, depois nós podemos estudar aqui na Bíblia. Chama esse rapazinho, e aí Deus falou, esse vai ser o futuro rei de Israel, Davi. E aí o profeta Samuel ficou sabendo, o profeta Samuel de Deus ungiu o rei Davi, e falou, você vai ser o novo rei de Israel. Só que aí tinha toda uma história para conter até Davi chegar a ser rei, né? Davi foi um homem que sofreu muito antes de ser rei, e no seu reinado teve uma vida realmente muito sofrida. Então Saul já estava vacilante. Saul começou a perder os reis, as guerras. Então Saul ficou doido. Saul não respeitava nenhum profeta. Aconteceu que o profeta Samuel, ele veio a morrer, né? Houve grande lamentação naquela época em Israel, porque o profeta Samuel era um profeta muito querido, e toda Israel lamentou e chorou no sepultamento do profeta Samuel. Então Saul já não sabia o que fazer, porque ele já não tinha o benefício de Deus nas guerras e nos conflitos militares. Ele já não tinha o benefício de Deus. Então Saul começou a ficar louco e meio perturbado, né? Saul, nesse momento, né, já tinha acontecido fatos, até o próprio Davi, né, já tinha uma fama em Israel muito benevolente, porque houve um conflito entre Israel contra os filisteus num vale, e havia um homem muito forte filisteu
que era Golias, e todo mundo cagava nas calças para enfrentar Golias. E aí Davi foi lá, um franzino ruivo, franzino que eu falo assim, um simplesinho, e com uma pedrinha jogou, quebrou aqui a testa, na fé em Deus, foi uma operação de Deus, né? Todo mundo teve medo, mas Davi era um homem extremamente corajoso, porque ele confiava em Deus mesmo, ele não tinha medo, e esse homem caiu, e Davi foi lá e cortou o pescoço, e pegou e mostrou a cabeça de Golias, e aí a sua fama superou a de Saul. Saul começou a invejar Davi, e tentou matar Davi, e perseguiu Davi, porque já estava supondo que Davi iria tomar o reinado. E aí esse homem, esse rei Saul, ele chegou a uma loucura grande, que ele fez grandes barbáries, inclusive ele foi na escola de profetas e matou muitos profetas, decapitou profetas, a escola de profetas. Ele é um homem que chegou à ruína, né? Um homem que antes era um rei de Deus. Então nós vamos entrar aqui na questão do que a gente está querendo saber. Como eu já falei com você, os adventistas dos sétimos dias falam a questão que depois que a gente morre, né? É claro, nosso corpo vai ser colocado numa sepultura. Mas existe vida após a morte, né? Existe uma sequência no mundo espiritual, e aonde a gente pode achar aqui na Bíblia trechos que talvez nos traga alguma luz, algum conforto. E aqui eu vou ler aqui essa parte que está no capítulo 27, versículo 4. Saul consulta a necromante de Endor. Vamos lá, vamos ler, vamos estudar. Ora, Samuel tinha morrido e todo Israel, ou seja, o profeta tinha morrido e todo Israel tinha lamentado, tinha pranteado, como eu falei aí. Enterraram em uma cidade natal dele, chamada Ramá, onde o profeta Samuel nasceu. Saul tinha eliminado dos pais do país os necromantes e os adivinhos. Necromantes e adivinhos, esse pessoal fica jogando carta, tarô, búzio, e fala um monte de saco, um monte de coisa da cabeça, fala com milhões, e muitas pessoas acreditam nessas balelas. Então os filisteus se reuniram e avançaram, o adversário de Israel, acampando em Sunã. Em vista disso, Saul mobilizou todo Israel e pôs acampamento em Gilboé. Mas quando Saul avistou o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo. Aqui ele já começou a ter medo, porque ele não tinha a confiança, ele não tinha certeza da aliança de Deus, né? Em seu coração tremeu fortemente. Eu vou chegar mais à frente aqui, que eu tenho que chegar na parte aí que ele já começa a cair no pecado, na loucura, porque ele não era respondido por Deus, mas nós vamos entrar no assunto, nós vamos entrar no sangue desse assunto, né? No sangue desse assunto, que é essa questão espiritual, pós-morte, essa questão do espiritismo, essa questão da Allan Kardec, Chico Xavier, etc, etc, etc. Então vamos lá, aqui ó. Então, Saul procurou, então Saul ordenou aos seus servos: procurai minha mulher consentida em invocar os mortos, pois quero ir a ela consultá-la. Os seus homens lhe responderam: olha, há uma mulher assim em Endor. Saul se embuçou, vestindo outras roupas, e pôs-se a caminho com 2 homens. Chegaram à casa de mulher de noite. Então ele disse: por favor, adivinhe para mim por meio de necromancia, e evoca-me aquele que eu te disser. A mulher lhe respondeu: olha, tu bem sabes o que fez Saul. E ele exterminou do país os necromantes e adivinhos. Por que me armas um laço? A mulher percebeu que era o rei, né? Saul, que já tinha mandado perseguir esse povo. Para me matar? Saul lhe jurou pelo Senhor nestes termos: pela vida do Senhor, não incorrerás nenhuma culpa por causa disso. Então a mulher perguntou, esse é o diálogo dos dois: a quem devo evocar? E ele respondeu: evoca-me a Samuel. Ele pediu a essa mulher para trazer o espírito do profeta Samuel novamente, que já tinha falecido na carne, já tinha retornado ao pó da terra.
né? Samuel era falecido, ele era morto. O profeta Samuel já tinha retornado ao pó da terra. Então ele falou assim: a quem devo evocar? E ele respondeu, ele pediu a essa macumbeira: evoca-me a Samuel. Mas quando a mulher avistou a Samuel, tá vendo? A mulher avistou a Samuel, exclamou em voz alta e disse a Saul: por que me enganastes? Tu és Saul. Aí que a mulher veio descobrir que era Saul. O rei lhe replicou: não tenhas medo, porque antes disso, rei Saul tinha mandado matar todos os necromantes. Então é por isso essa indagação. Vamos, o que está vendo? Ele falou: vamos, o que está vendo? Porque ele estava desesperado por uma revelação. A mulher respondeu a Saul: estou vendo um espírito subindo das profundezas da terra. Ele lhe disse: qual é a sua aparência? Ela respondeu: é um homem velho que está subindo envolto no manto. Então Saul reconheceu que era realmente o profeta Samuel e caiu com o rosto por terra, prostrando-se para ele. Samuel, porém, disse a Saul. Aí Samuel vem e fala. Depois de morto, Samuel fala. Ele foi invocado pela feiticeira, pela macumbeira. Samuel saiu do seu descanso e veio falar. Olha aqui. Samuel, porém, disse a Saul: por que perturbas o meu repouso? Né? Ele fala assim, né? O profeta Samuel fala assim: por que perturbas o meu repouso, o meu descanso, invocando-me? Saul respondeu: vejo-me numa situação desesperada. É que os filisteus me fazem guerra e Deus se retirou de mim, não me tendo respondido nem por boca dos profetas e nem por sonhos. Por isso te chamei, para me indicares o que devo fazer. Samuel replicou: por que ainda me consultas? Quando o Senhor se retirou de ti, tornando-te teu adversário, o Senhor cumpriu o que tinha falado por meu intermédio, que ele já tinha falado, vivo, na carne, no sangue. O Senhor arrancou de tua mão a realeza e a deu a teu companheiro Davi. Já que não obedecestes ao Senhor e não levastes a cabo a tua cólera ardente contra Amaleque, por isso o Senhor hoje te fez isto. O Senhor entregará contigo também a Israel na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estarás comigo, aqui no outro lado, no além, porque vocês vão morrer. A carne e o sangue, vocês serão mortos, assassinados. O Senhor entregará nas mãos dos filisteus também o exército de Israel. Aqui, companheira. Aí, o negócio é cabuloso. Não estou falando do cruzeiro, não. O negócio é cabuloso. Porque tem gente que fala que não existe espírito humano aí, que só existe demônio e tal. E tem pessoas que interpretam que isso aí foi um demônio que apareceu para essa necromante e para Saul, que era um rei que já estava desesperado, porque Deus já não era a favor dele, as coisas estavam dando erradas, não tinha um favor espiritual. E aí tem pessoas que falam que é um demônio que apareceu ali e falou aquilo, mas não é um demônio. Não existe isso, Deus não ia permitir isso. Foi mesmo uma permissão de Deus. O profeta Samuel, o amado profeta Samuel, o querido profeta Samuel, que era querido em Israel, o profeta santo de Deus, um homem dedicado à vida santíssima de Deus, e que tinha intimidade com o Senhor Deus, a majestade de Deus, poderoso, né? Saul já totalmente perturbado, e ele não queria perder o reinado, ele tinha aquela soberba, ele queria ser rei de qualquer maneira, mesmo que fosse na força, ele queria aquela glória de rei. Ele foi a essa necromante e Deus permitiu essa mulher. Aí o Samuel saiu, ele fala: por que você me tirou do meu repouso? Por que você me tirou do meu descanso no além? Eu já saí dessa carne, desse sangue, dessa vida material, já cumpri minha missão, estou aqui gozando de paz, alegria e amor diante
do Deus Todo-Poderoso, Ele me deu esse benefício, por que você me tirou do meu descanso, do meu repouso para me perturbar, o meu espírito? E aí a sequência do diálogo, né, entre Saul, entre o ex-rei Saul e a necrômancia, a macumbeira presente, né? Ele fala, não, eu estou perguntando aos profetas, o seu substituto Natan, etc. E ninguém me entrega recado e eu estou doido da cabeça. E aí o que o profeta Samuel fala? O negócio é o seguinte, Deus já tirou o reinado de você, não adianta você correr atrás, o reinado vai passar para Davi, quem vai ser o rei de Israel agora vai ser Davi, né? E outra coisa, amanhã você e seus filhos estarão comigo, ou seja, como o profeta Samuel já estava no mundo, não estava mais no mundo da carne, do sangue e dos ossos, ou seja, no mundo material, ele já estava no mundo espiritual, ele falou assim, você vai estar porque eles seriam assassinados. E isso foi cumprido, porque o profeta fala e acontece. Então, não era um demônio disfarçado de profeta Samuel. Isso é uma interpretação errônea. Por isso que eu caio com os adventistas do sétimo dia, a interpretação deles, que eles falam que depois que a pessoa morre, e eu não sei se tem outras linhagens teológicas, fala que depois que a pessoa morre, a pessoa fica dormindo e não sabe de porcaria nenhuma, é um defunto espiritual, não sabe de nada. Só vai aguardar quando tiver a voz do arcanjo Miguel, quando Jesus vier sob ordem do Deus Pai, sobre as nuvens com poder e grande glória, aí sim vai ressuscitar, aí penso e logo existo no mundo espiritual. Olha isso, está claro nas histórias antigas da Bíblia, aí nesse livro, nesse papel chamado Bíblia, né? Se isso é verdade ou mentira, não sei, né? Eu não estou aqui para indagar isso, mas o texto ele é muito claro. Se a pessoa acredita na Bíblia, ele tem que acreditar na Bíblia de uma maneira sem perturbação, porque se Deus é um Deus de paz, ele não é de confusão. Então, tá aí, claro, o profeta Samuel foi invocado e Deus permitiu o profeta Samuel sair do seu descanso, do seu repouso no mundo espiritual e falou a profetada. A profetada não, a profecia, porque profetada quem dá são esses doidão aí das igrejas pentecostais. Deus curou você, Deus curou você de um câncer, você teve um derrame aí, Deus vai colocar uma varoa, essas profetadas que isso aí perdoa, porque isso aí é tudo perturbação, né? Então o que acontece? E aí o profeta Samuel dá a profecia, pela sua ignorância, pela sua soberba, pela sua persistência, você e seus filhos amanhã estarão comigo, ou seja, vocês serão assassinados, vocês vão estar no reino dos espíritos. Então, o profeta Samuel estava dormindo? O profeta Samuel não estava dormindo, porque se ele estivesse dormindo, ele não ia falar nesses termos bem lúcidos com aquele homem que se encontrava naquele momento em carne, em sangue e osso, com as plantas do pé sobre a superfície da terra, no caso ali no Oriente Médio, ali naquela região, né? Aí tem outras passagens que nós vamos estar vendo mais, e tem a passagem, eu não sei o capítulo e versículo, mas você digita aí no seu Google, que eu falei de você, que é a própria aparição de Moisés e Elias com Jesus Cristo no Monte da Transfiguração, né? Que eu falei em vídeo anterior, onde Jesus Cristo chamou 3 homens, acho que é Pedro, Tiago e João, não sei, o discípulo deles, talvez mais chegado, mais de confiança, e levou eles para o Monte Alto. Chegou lá, nesse monte, né, a uma certa distância, num lugar muito ermo, escuro, um lugar bem alto, Jesus se transfigurou, né? Ou seja, ele perdeu aquela aparência de carne, sangue e osso e passou a ser um ser espiritual. Naquela hora desceu uma nuvem de cristais, parecendo de estrelas, uma coisa sobrenatural. Pedro, Tiago e João cagaram na calça de medo e veio uma voz que descia do céu. Não é que descia do céu, ela veio lá do além. Fala, este é meu filho amado e vocês procurem a ouvi-lo, ou bota fé nele. Essas foram as palavras que vieram do além, e eles ouviram essa palavra, né? Então está registrado aí para gente saber. E apareceram com ele Moisés e Elias. Quem é Moisés? Quem é Elias?
falecidos na carne, no sangue e nos ossos. Não tem nem farelo dos ossos deles. Você não consegue encontrar nem uma titica de um pedacinho de osso dessa fronte de Moisés e Elias. Já sumiu no pó. Mas aqueles homens apareceram conversando com Jesus. O Pedro disse isso. O discípulo Pedro disse isso. Apareceram Moisés e Elias conversando com Jesus. Olha, toma cuidado com essas cinematografias aí, até mesmo da Rede Record, e filmes estrangeiros, como filmes feitos aqui no Brasil, com o objetivo de ganhar lucros exorbitantes. Eles gostam de apimentar as histórias. Eu vejo que tem coisas que eles colocam nesse filme que não está na Bíblia. Histórias, como eu vejo a história de Moisés, a vida de Moisés, o que relata, e talvez lá no Torá, lá em Israel, não sei, talvez até a gente está sendo enganado. Eles apimentam as histórias. Eles gostam de colocar umas coisinhas assim para poder dar audiência, né, para ficar ali, né, e arrecadar dinheiro, porque aí o horário fica mais nobre. Igual eles colocam futebol, que aí a emissora arrecada muito mais volume de capital. Então, esses dois homens, Moisés e Elias, já tinham falecido há milênios. E eles apareceram conversando com Jesus. Aí tem filme aí que coloca assim: Jesus, você vai morrer em Jerusalém. Sim, você vai sofrer, mas não tem isso na Bíblia. Ali você pode ler os evangelhos, não está falando esses detalhes, só falou sim, o que está ali foi falado ou foi registrado em pergaminhos lá em Israel, e esses livros foi persistindo, talvez pelo milagre de Deus, para chegar às nossas mãos, para a gente não virar uns animais. Então, Jesus disse, falou assim, Pedro, Moisés e Elias, conversando com Jesus. Esses homens estavam dormindo, companheiros e companheiras. Esses homens estavam dormindo. Essa história, que até cristãos, né, que frequentam a Igreja Batista, Maranata, depois você morre, você fica dormindo um tempo. Você fica dormindo, né, você fica morto, um defunto espiritual. Não só um defunto carnal, né, que pega a gente, coloca naquela caixa de madeira lá, enche dentro de flor, e tá com perfume, coloca um formol dentro pra gente não feder rápido, e tem um prazo para colocar a gente numa cova ou jogar a gente num forno para queimar a gente lá. Isso é um defunto material. Só que eles querem colocar também a gente um defunto espiritual. Que conversa é essa? A Bíblia não nos mostra isso. Vão ler a Bíblia e vão interpretá-la ela com exatidão. Exatidão. Né? Olha aí para você ver. Esses homens estavam conversando com Jesus. Então, se esses homens estavam conversando com Jesus, eles vieram de um lugar espiritual, sobre ordem de Deus. Eles já vivem lá, eles estão conscientes, mas é um outro plano. Aí não cabe eu dar aqui uma de santão, eu sou o profeta espiritual, eu sou o Altíssimo Deus, o profeta, cheio, cheio, curocê. Não tem nada disso. O que está revelado, está revelado. O que não está, meu filho, você pode chupar dentro que você nunca vai receber essa revelação. Só depois, talvez, você morrer. Você pagar com o salário do pecado, que é a morte, e eu também o pecado, que é a morte. Para com essa palhaçada, isso está aparecendo no circo. A revelação pertence ao homem, o oculto pertence a Deus. Então é o seguinte, conversa fiada, eu não acredito nisso. Se existe vida após a morte, porque de repente nem existe vida após a morte. Eu estou relatando para vocês aqui histórias da Bíblia. Histórias da Bíblia. Agora, se eu acredito em Jesus Cristo, né, se eu acredito, se eu defendo essa fé, eu tenho que acreditar que existe vida após a morte. Porque senão eu estou falando que Jesus é mentiroso. Então, eu acredito que existe sim uma sequência. E acredito que a gente fica consciente. Por quê? Porque Jesus, com Moisés, Elias, Moisés foi um homem que viveu 120 anos. Ele morreu com 120 anos. Né? Elias foi um homem tão santo que ele nem provou da morte. Ele foi arrebatado, segundo a Bíblia, numa carruagem de fogo. Ele estava andando na estrada, lá numa fazenda, junto com o seu sucessor, né, Eliseu. E Eliseu já sabia que Elias ia ser arrebatado. Aí Elias falou assim, Elias, eu quero uma porção do teu espírito. Aí Elias fala assim, rapaz, você pediste coisa dura, mas eu vou te dar.
Aí naquele momento, Elias, através de uma carruagem de fogo espiritual, pega a carne, o sangue e transforma aquele homem já no corpo espiritual e leva aos céus, ao altíssimo céus, onde habita o Todo-Poderoso, e Eliseu ficou ali bobo. Cai-lhe a capa de Elias, Eliseu pega a capa de Elias, sabe que ele tem virtude espiritual, muito mais do que um pano, uma coisa brotada da terra, bate no rio, o rio abre, como se fosse paredes à direita e à esquerda, e passa. E todos os outros profetas menores vê e se maravilha daquela grandiosa sinal do poderoso Deus. Então, eu peguei aqui duas partes. Companheiros e companheiras, e vocês, o que acham? Vocês acreditam que existe vida após a morte? Eu me conto com 40 anos. Hoje, esses dias agora, morreu um conhecido meu aqui, jovem. Eu não sei se ele morreu do coração, 38. Conversou comigo aqui 2 meses, está conversando comigo, morreu. Né? Todos nós vamos morrer. A vida aqui é o seguinte, ela é resumida em quê? Em dinheiro. Né? Nós acordamos pensando em dinheiro e dormimos pensando em dinheiro, porque precisamos do dinheiro para sobreviver. Porque você tem que pagar uma conta de água, você tem que pagar uma conta de luz, você tem que ir no supermercado para comprar as coisas, senão você morre de fome. Você tem que ir na farmácia comprar um remédio, senão você morre. A doença te domina, você morre. Né? E aí vem os confortos, né? Os luxos, as coisas supérfluas e etc, etc. Mas a vida aqui é tão breve, tão passageira, que se a pessoa pensar, ele muda realmente a conduta de vida dele. Né? A vida é muito rápida. E aí? Se você vai viver até 70, ou até 80, ou até 90, ou quem sabe se chegar na idade de Moisés, 120 anos, vai morrer cambalhota, nós vamos morrer. Existe, é igual eu falo, depende da sua fé. E outra coisa, depende de você acreditar agora, no presente. Depende de quem que você está servindo. Você está servindo a Deus Altíssimo, Jesus, e seu Santo Filho, você está servindo a sua carne, você está servindo os seus luxos, você não está seguindo os mandamentos e colocando em prática os mandamentos de Deus, você está tentando tapiar-se a si próprio, você acha que não existe porra nenhuma e eu vou viver do jeito que viver mesmo. Bem, eu respeito o seu direito de pensar. Ninguém pode forçar o outro, porque realmente ninguém é absolutamente dono da verdade. E eu acredito que até os pastores e padres, apesar de crerem em Deus mesmo, mas lá no fundinho ele tem um pontinho de interrogação, uma incógnita a respeito de certas coisas que ainda fica no ar. Mas você tem que entender, eu tenho que entender, que sem Deus nós somos mais